Eu quero conversar com você que está acompanhando o SBT, que aqui no telão eu tenho aquela imagem da mãe que conversou com o Arthur Garcia ontem e relatou que a filha de 4 anos teria sido abusada sexualmente na escola onde fica durante o dia aqui em Cuiabá. Hoje ela recebeu o Arthur Garcia mais uma vez para rebater a informação que a diretora trouxe ontem de que não estaria sabendo de nada. Mas para você que está chegando agora, coloca o exclusivo para a gente em cima da logomarca do SBT, porque é um assunto que você acompanha aqui e só aqui na tela do SBT. Eu vou rodar uma primeira entrevista onde a mãe conta como ela desconfiou que algo estaria acontecendo e quais foram as primeiras medidas adotadas por ela. A filha tem 4 anos e teria sido abusada por coleguinhas de 10 anos em uma escola particular de Cuiabá. Tá no ponto a primeira entrevista? Enche a tela. Eu vi a minha filha chegar com a parte íntima dela falando que estava doendo. E aí, quando eu dei banho nela e fui olhar o que estava acontecendo, tinha uma fissura na região íntima dela. E não era uma fissura que daria para ela fazer com a própria mãozinha, porque até então ela me falava que quem tocava as partes íntimas dela era ela. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sexta-feira, sábado, domingo, e conversando com ela e dando liberdade para ela. Quando foi na segunda-feira à noite, quando ela estava com muito sono, eu deitei na cama com ela e comecei a questioná-la. O que estava acontecendo, se tinha alguma coisa no colégio que ela queria contar para a mamãe. E aí ela começou a falar que tinha meninos, eu vou resumir aqui, mas ela me contou com riqueza de detalhes. Tinha meninos de 6 anos a 10 anos que estavam levando ela para o banheiro e estavam ficando pelados. E ela foi me falando palavras que sugeria ato sexual dentro do banheiro. E também me falou que na hora do soninho tinha meninos de 10 anos esfregando nela. Meninos de 10 anos com o órgão genital duro esfregando na bunda dela durante a hora do sono. E aí, e mais várias coisas ela me falou sobre os meninos estarem pelados, falou envolvimento com outras meninas no banheiro, falou que um desses meninos ficou esfregando na parte íntima do meu filho de 2 anos e meio. E eu fiquei chocada, e a minha filha viu que eu fiquei nervosa, por mais que eu estava tentando não ficar nervosa, estava tentando levar tudo com uma máxima tranquilidade, a máxima serenidade possível para que ela não ficasse nervosa, não notasse que era uma situação muito grave. E ela percebeu ainda assim e se bloqueou, não quis mais falar nomes nem nada. Ela me citou 2 nomes, de 2 meninos, 2 crianças de 6 anos. Mas dos mais velhos ela não tinha citado até então. E no dia seguinte, meu esposo até falou, não, vamos no colégio, vamos falar e vamos fazer o escarcéu, porque a nossa filha, né, com tudo que ela falou, com todos os detalhes que ela contou, como ela não vê isso em casa, ela tá vendo no colégio. Então a gente não sabia até onde era verdade e até onde era invenção de criança. Mas que a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa de muito errado no colégio. E como a gente sempre conversou com a diretora do colégio, né, que ela tem a sala dela de frente para a porta do colégio, então ela manipula todas as informações que entram e que saem do colégio. Então, como a gente sempre conversou com ela sempre nos passou muita tranquilidade, né, por ser um colégio muito antigo ali na região. A gente se sentiu muito tranquilo com tudo que estava acontecendo ali e com muita paz de que estavam sendo bem cuidados. E quando houve uma controvérsia no que a minha filha de 4 anos estava me falando e o que a diretora e professora do colégio, dona do colégio, estava me falando, eu entrei dentro do colégio com a desculpa de querer saber como que estava a aprendizagem e falei com a professora. Só que eu estava com o celular gravando no bolso. E a hora que eu consegui falar com a professora
Ela me falou várias coisas, né? Inclusive, ela ficou surpresa de eu estar indo ali conversar com ela, porque eu não tinha ido durante esse ano. E eu sempre conversava com a diretora. A diretora sempre não me dizia que eu tinha que conversar com a professora, ela não me barrava, ela resolvia ali na frente. Então não tinha necessidade, no olhar nosso para a escola, de conversar com a professora, porque tudo que acontecia dentro da sala de aula, entre aspas, a diretora nos contava. E quando a gente decidiu entrar, a gente viu que a professora também é uma vítima de manipulação de informação, porque a professora queria falar comigo sobre os comportamentos estranhos da sala de aula, e a gente conseguiu confirmar com a professora que existem sim meninos grandes dormindo com os pequenos, e que existe sim um período, um horário, que é a partir das 4h30, 5 horas, em que todas as crianças do colégio se misturam. Crianças de 10 anos e crianças de 2 anos. Eu não sei se tem crianças mais novas lá, mas crianças de 2 anos se misturam com crianças de 10 anos. E ficam apenas 3 pessoas adultas cuidando dessas crianças, que são os familiares da diretora do colégio, que é um colégio muito familiar. É a filha mais velha da diretora, a filha mais nova da diretora quando chega do colégio, e que é uma cuidadora dos bebês. Então ficam 3 a 4 pessoas adultas no intervalo de 5 horas até 6 horas da tarde, onde todas as crianças do colégio se misturam. E eles não conseguem controlar quem entra e sai do banheiro. Tanto que a minha filha falou que ela não é acompanhada no banheiro. Porque é nesses horários que as crianças grandes pegam os pequenos, levam para o banheiro e abusam sexualmente delas. Você chegou a fazer o boletim de ocorrência? O que você espera que aconteça a partir de agora? Eu fiz o boletim de ocorrência. Eu quero minimizar o impacto na minha filha. Eu não quero que ela sofra com a imagem dela ou com pessoas olhando para ela, sabendo que ela passou por aquilo. Mas como cidadã e como moradora do bairro onde eu moro, eu sei que muitos empresários colocam seus filhos nesse colégio. Então, eu fui por caminhos que eu achei que menos teria impacto na minha filha. Mas eu fiz o boletim de ocorrência na delegacia especializada da criança e da mulher. Coloquei o meu advogado a par dessa situação. Meu advogado já está movendo uma ação contra o colégio. Hoje mesmo eu estou indo fazer a denúncia no Ministério Público, na Conselho Tutelar, no Conselho Municipal das Escolas, porque durante tudo isso que aconteceu, né, quando eu fui conversar com a diretora, eu filmei o colégio e eu vi vários pontos sem monitoramento, o que eu sei que é uma exigência desde 2024 para todos os colégios particulares. Então, eu sei que eles estão infringindo muitas regras que dá ali para se entender como negligência. Bom, a denúncia é extremamente séria. E ontem o Arthur foi até a escola e tentou conversar com a diretora, que não quis falar sobre o fato ao vivo, mas disse para ele que não tinha conhecimento de absolutamente nada e que nenhuma denúncia teria sido direcionada à escola. No entanto, a mãe, ao ser questionada pelo Arthur Garcia, mandou vídeos da conversa que teve com a diretora. Ela mandou vídeos da conversa dela com a diretora explicando o que teria acontecido. A gente teve acesso a esses vídeos estão comigo. Eu não vou divulgar porque envolve uma série de crianças. E a gente precisa preservar a identidade dessas crianças, até mesmo por isso eu não coloquei aqui o nome da escola. Nem o bairro, nem a região onde ela fica, porque eu estou preocupado em preservar a identidade das crianças. E esses casos precisam ser tratados com a seriedade e com a responsabilidade que eles exigem. E aqui no SBT, isso é regra. Isso é regra. A gente tem que respeitar as pessoas, principalmente as vítimas, ainda mais se elas forem crianças, como neste caso. O Arthur Garcia está posicionado
E hoje de manhã, depois que ele recebeu a informação da diretora de que a mãe não teria repassado nenhuma informação, aí ele foi e voltou a conversar com a mãe. Falou, mãe, a diretora falou isso. Pode colocar a imagem do Arthur em tela cheia. Arthur Garcia voltou a conversar com a mãe agora há pouco. Coloca em tela cheia o Arthur. Coloca no ar. Isso. O Arthur voltou agora há pouco a conversar com a mãe. Fez uma nova entrevista e está pronto, como você visualiza agora na imagem, para conversar com você. Segue daí, Arthur, traz a segunda entrevista, meu amigo, bom dia. É isso, Trindade, bom dia a você, bom dia a todos. Eu recebi, esse relato desses pais na última sexta-feira, onde comunicou ali que essa filha deles teria sido abusada na escolinha que ela estuda, junto com o irmão também, um menor de 2 anos. E ontem eu estive exatamente aqui na escola para tentar buscar da diretora algumas informações referentes a esse fato. Só que a diretora ela negou, ela disse que não sabia da situação e que também não foi nem comunicada pelos pais referente à situação da denúncia tão grave que é se tratando desse abuso contra essa criança de 4 anos. O que aconteceu foi que quando finalizamos, Trindade, a situação, olha, nesse momento chega uma viatura da Polícia Militar, eu creio que a própria diretora deve ter acionado a viatura da polícia para nós. Nós estamos lá de fora, até então não mencionamos o nome da escola e nem tampouco o local. Mas, de qualquer forma, Trindade, a gente pode também mencionar caso interessante, porque o caso, sim, é de polícia, para a escola, não para mim. O que aconteceu? Após aquela situação, eu fui procurado na minha rede social pelo Instagram. Uma professora da unidade disse, olha, nós gostaríamos de falar sobre a escola, não é bem isso que está acontecendo. Eu falei, tudo bem, eu posso ir até vocês amanhã e gravar, e depois mudaram de ideia. Falou, não, melhor não falar nada. Só que a mãe resolveu falar hoje. Ela exatamente disse o que aconteceu. E ela encaminhou um vídeo exatamente junto com a diretora da escola, comunicando o fato. Vamos ver. Nós fomos até o colégio na terça-feira da semana passada e levamos todos esses fatos para todos não, parte deles para a professora e para a cuidadora das crianças. Informamos elas que a gente estava investigando, pedimos inclusive para segurar um pouco para conversar sobre tudo que eu tinha falado ali, porque a professora até então ela tinha sido muito empática com a gente, Inclusive ela falou, chega aqui de surpresa na hora do soninho, porque eu já vi criança grande dormindo com os pequenos. E depois que eu vou embora, que é entre 4h30 e 5 horas da tarde, eu não sei como eles cuidam de tanta criança aqui no pátio. Então ela foi muito empática conosco e eu pedi para ela segurar um pouco a situação para eu poder investigar mais. E na quarta-feira da semana passada foi quando eu entrei no colégio e filmei e falei para a diretora que eu estava gravando, eu fiz o vídeo, fiz áudio e informei ela que eu estava gravando, no colégio porque tinha acontecido situações de abuso sexual dentro do colégio. Ela e a filha dela foram muito agressivas comigo, com meu esposo. Em nenhum momento perguntaram o que estava acontecendo com os meus filhos. Eles só queriam que a gente parasse de gravar e queriam que a gente saísse do colégio. Eu pedi ainda para eles chamarem a polícia, se fosse o caso. Eles não quiseram chamar, só queriam que a gente saísse do colégio e não quis conversar sobre o que tinha acontecido. Então, no vídeo que eu tenho com relação a isso, com relação à filmagem da diretora do colégio todo na quarta-feira, ainda mostra que eu tentei conversar, eu tentei pedir para ela se preocupar com as crianças e mesmo assim a única coisa que ela queria preservar era a imagem dela e o colégio dela. Ela não estava preocupada com as crianças. Por que você acha que ela desconhece o fato, que ela não confirmou que vocês foram lá? Eu percebi que a diretora do colégio e a filha dela, que é um colégio muito familiar, o marido é porteiro, a filha é professora, a secretária, todo mundo ali, eles, exceto os professores, eu me arriscaria a dizer que, exceto os professores, mas a família, que é a dona do colégio, eles se preocupam muito com a imagem e são capazes de mentir para os pais, omitir informações importantes dos seus filhos para preservar a imagem deles. Então, como eles não sabem o que fazer, eles mentiram.
Tanto que na semana passada, na sexta-feira, depois de tudo isso que aconteceu, o primeiro fato que a minha filha contou de sexualização dentro do colégio foi umas 3 semanas atrás, que ela falou que viu duas bebês de 2, 3 anos se beijando na boca igual gente grande. E aí eu fui falei pra ela, tem um contato das mães, porém eu acho que é indelicado eu chegar e falar isso, então fala com eles, conversa com eles. Cheguei em casa, confirmei os nomes das crianças com a minha filha e mandei no WhatsApp da diretora. E a diretora disse que ia conversar, e aí depois disso que eu percebi que ela é muito mentirosa, que ela tá mentindo pra mim e ela pode estar mentindo pra outros pais, eu entrei em contato com esses pais dessas 2 crianças, que eu tenho contato aqui, para essas mães, na verdade, e as mães disseram que nunca foi citado nada desse assunto, nunca foi falado, nunca foi conversado com essas mães sobre esse beijo, né, que minha filha citou das crianças lá no colégio. Então eu imagino que se a omitindo essa informação dos pais, o que mais ela está omitindo, né? Quantas mais crianças estão sofrendo abuso sexual por crianças mais velhas dentro do colégio dela e ela está se omitindo, né? Está sendo negligente com essas crianças, com esses bebês que estão lá. Trindade, é exatamente isso. Sobre essa omissão em que os pais dizem aqui da escola. Pelo fato de ontem nós termos vindo aqui para ouvir a versão da escola, da diretora, para falar sobre a situação e ela ter negado e desconhecer o fato, nós aqui ouvimos novamente a mãe e voltamos novamente à escola para tentar oportunizar a direção, para saber sobre as providências que serão tomadas sobre esse caso, que é grave, deixa bem claro. Essa acusação de abuso dessa filha de 4 anos, como a própria mãe relatou e também relatou em boletim de ocorrência, se deu, segundo ela, dentro de um banheiro aqui da unidade. E isso aconteceu com outros alunos, outras crianças maiores que essa de 4 anos, com idade de 10 e 11 anos. Nós tivemos também acesso, Trindade, a um vídeo onde essa mãe ela questionou a filha dela. E você também teve esse acesso, porque eu compartilhei com você, da gravidade como essa criança de 4 anos relata exatamente o abuso que sofreu dentro desse banheiro e como isso acontecia. Não só isso, segundo ela, relatava que era comum outras crianças de 3, 4 anos terem a prática da sexualidade aflorada ali a ponto de beijarem na boca. E tudo isso chamou a atenção dessa mãe. Então nós continuamos aqui para oportunizar a direção, se de alguma forma a assessoria jurídica ou a diretora quiser se manifestar por nota ou quiser me comunicar, olha, nós iremos tomar as providências. Será mais sensato do que ficar apenas omitindo e negando esse fato tão grave como nós estamos relatando. Volto com você no estúdio. Arthur, muito obrigado pelas informações. Eu vou dar até um tempo para o Arthur ir lá entender o que a polícia está fazendo lá. Se a direção chamou a polícia pela nossa presença ou não. Então vou dar um tempo para o Arthur conversar lá com a equipe da Polícia Militar que está lá. E eu queria conversar agora aqui, eu sei que a senhora está assistindo a comunidade. A senhora que é dona dessa escola. Seria importante a senhora falar. E eu estou colocando a nossa equipe à disposição. Nós recebemos mensagens de professores falando que a história não é bem assim. Ok, é um direito de vocês falar. A gente coloca em um enquadramento em que não apareça a escola e nem a senhora. E a senhora fala o que está acontecendo. Ou se a senhora quiser gravar, a gente exibe amanhã, disfarçando até a voz da senhora. Respeitando a vontade da senhora. Mas é importante esse posicionamento por parte da escola, porque a denúncia é muito grave. Os vídeos são muito fortes. E ontem a senhora disse, a senhora ou alguma funcionária, que vocês não sabiam de nada. E a mãe trouxe um vídeo conversando com a senhora, que eu não vou nem colocar aqui em respeito. Mas no vídeo está a senhora, como que a senhora não sabia? Eu não estou colocando o nome da escola, protegendo a identidade das crianças. O Arthur está próximo à escola para oportunizar a direção a se posicionar. Que pode ser através da diretora, pode ser através de um advogado, pode ser através de uma nota. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, eu tenho aqui até uma nota da Polícia Civil. Deixa eu pegar aqui, que eu iria dar essa nota depois, mas acho importante já compartilhar essa nota. Nós pedimos uma entrevista com a delegada que está com o caso. A delegada ainda não vai falar. O procedimento está em trâmite na Delegacia da Mulher, Criança e do Idoso.
Sendo verificado que trata de autoria de adolescente, o procedimento será encaminhado para a delegacia do adolescente. Então, a delegacia da criança e do idoso inicia o processo de investigação. Se for constatado que o crime teria sido praticado por adolescente, será remetido à DEA. Se não, segue na delegacia do idoso. Como existe um suspeito menor de 12 anos, o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar essa história. Tanto a história quanto para dar amparo às crianças e às famílias envolvidas. Então a Polícia Civil está investigando o caso, há um boletim de ocorrência registrado, há vídeos que a nossa equipe teve acesso que eu não coloquei no ar aqui. Mas eu quis entender por que a senhora teria dito ao Arthur que não sabia de nada e a mãe me manda um vídeo tete a tete com a senhora. Meio-dia em ponto, agora 11h15. Meio-dia em ponto, eu vou soltar o vídeo que a mãe fez conversando com a filha de 4 anos. A mãe colocou o celular para gravar sem que a filha percebesse e começou a perguntar o que estava acontecendo, se ela estava sentindo dor nas partes íntimas, que ela reclamou de dor. E a conversa de 10, 15 minutos é assustadora. E a criança passa detalhes do que teria acontecido. Trindade, mas se for aberta uma investigação e chegar à conclusão de que não foi na escola, eu mostro que não foi. Eu mostro que não foi, que a escola foi inocentada. Meu compromisso aqui é com a verdade. Por isso que eu estou oportunizando a equipe escolar a se posicionar. Porque entenda, se fosse o seu filho, se fosse a sua filha, você estaria em busca de respostas. E a mãe fala várias e várias vezes que foi desrespeitada quando levou a denúncia até a escola. É um caso complexo, extremamente complexo. Mas há um boletim de ocorrência, há uma investigação na Polícia Civil e existem vídeos que a nossa equipe teve acesso que são assustadores. E quero mais uma vez agradecer a família por confiar no nosso trabalho. Gravar mais uma entrevista. Quando questionamos a versão apresentada pela diretora, de forma extraoficial, de que não sabia de nada. A mãe resolveu falar de novo e colocou as provas na mesa. Como que não? Está aqui o vídeo. Eu só não mostro o vídeo porque envolve outras crianças também e nós precisamos preservar as identidades dessas crianças. Mas isso eu já disponibilizei à polícia. Se a polícia não tiver os vídeos, nós vamos entregar. Se esses vídeos não foram entregues pela mãe no momento que ela confeccionou o boletim de ocorrência, nós temos um compromisso aqui do SBT de entregar para a polícia apurar. Onze horas e 17 minutos. Meio-dia em ponto, minha amiga. Eu solto o vídeo da criança falando o que teria acontecido na escola, onde aconteceu, o que fizeram e quem fez. Ela fala tudo. O Arthur está chamando, é isso? Pode encher a tela com a imagem do Arthur, pode encher a tela. O Arthur está lá, próximo à escola, alvo da denúncia. Tem informação atualizada, é isso, Arthur? Trindade, nós finalizamos aquela participação contando que a direção da escola fez o acionamento com uma guarnição da Polícia Militar, né? Então, assim que finalizei, fui lá, conversei com os policiais e também chegou aqui o advogado que é representante da unidade, já me ameaçando, dizendo que vamos nos ver no tribunal, enfim, alegando um monte de coisa e falei que, graças à tecnologia, podemos nos ver sim por videoconferência. Enfim, conversei com a equipe da Polícia Militar e passei exatamente os fatos. Eles ouviram uma versão da unidade. Quando eu apresentei os fatos com provas, os policiais ficaram, assim como muitos da audiência, ficaram espantados com o teor da gravidade. O que deveria ser também por parte da direção, né? Ficar espantado e tentar buscar um auxílio, principalmente psicológico para essa criança. E não de acusação e principalmente de intimidação, que para mim não tem fundamento nenhum. Mas é isso, viu, Trindade? Finalizamos aqui dessa forma e agora vamos esperar todos os andamentos legais, principalmente da justiça perante o que a família está fazendo
E, por outra parte, a Secretaria de Educação aqui de Várzea Grande também fizemos o contato com o secretário hoje pela manhã para encaminhar esse caso para que um conselho de educação possa vir à unidade, fazer uma fiscalização em conjunto com o conselho tutelar para identificar como é os modos operandi de educação da unidade, principalmente o porquê de não ter câmeras nesses locais na unidade. É um capítulo a mais desse caso que com certeza vamos acompanhar cada vez mais. Volto com você, Trindade. Arthur, muito obrigado. Essa história vai render, nós estamos preparados para ela, meu irmão. Estamos preparados para ela. Porque se eu mostrasse para você os vídeos que eu tenho aqui no meu celular, se eu fosse irresponsável, como muitos por aí são, de publicar, rapaz, é que aqui a gente trabalha com responsabilidade. Mas quando eu vi os vídeos que estão no meu celular, que a família disponibilizou, do que a criança contou, da conversa da mãe com a diretora, a Polícia Civil está investigando. Está investigando. Eu volto agora ao caso da mãe que denuncia que a filha teria sido abusada sexualmente por um coleguinha em uma escola particular de Cuiabá. O Arthur Garcia está posicionado para conversar com a nossa audiência e eu prometi lá na abertura do SBT Comunidade que nós iríamos mostrar o vídeo feito pela mãe da conversa que ela teve com a filha quando a filha relatou para ela o que teria acontecido. Essa conversa desse vídeo já é uma segunda conversa. A mãe teve uma primeira conversa e depois, nessa segunda conversa, ela resolveu gravar e a filha responde com muita naturalidade as perguntas da mamãe e conta o que teria acontecido e cita nomes. Cita nomes de coleguinhas que teriam feito com ela esse abuso, teriam praticado com ela esse abuso. É uma situação que envolve crianças, é uma situação extremamente delicada, por isso eu não falo aqui o nome da escola, não falo a região onde fica em Cuiabá ou Várzea Grande, para preservar a identidade das vítimas. Quem está cobrindo essa história pode encher a tela com a imagem dele, é o repórter Arthur Garcia. Segue daí, meu amigo. Trindade, é exatamente isso. Os familiares dessa criança nos encaminharam exatamente essas provas, o que podemos dizer assim, referente a esse fato lamentável. E uma delas é exatamente a mãe ali conversando com a filha para explicar o que aconteceu. A mãe começa a estimular ela, até porque deixar claro que esses pais, eles me confidenciaram que é comum esse tipo de conversa com os filhos. Eles sempre tiveram uma conversa aberta. E ali foi exatamente o momento que ela percebeu a importância de gravar esse áudio, explicando ali o que aconteceu. E a criança relata os detalhes e de que forma esses abusos aconteceram dentro da unidade escolar. Vamos ver. Quem machucou o mesmo? O que eles fizeram que machucou o filho? Ele colocou o pinto dentro. Meu Deus, filho, sério? E doeu na hora? Não, doeu também. Doeu? E o que você falou pra eles? Não falei nada. Não falou nada? Falou quietinha? Sim. E isso foi no banheiro? Foi no banheiro? Foi no banheiro ou no caminho do soninho? Foi no banheiro. Como que a professora não viu? Ela tava lá fora. Tá. E só tinha você e o menino? Ou tinha mais uma menina? Mas não era menino. Quem que era o menino? Não queria. Só brincadeira. Vai. Aí, pronto. Entendi. Tá bom já. Quem que era a menina que tava junto? Grande ou pequena? A pequena? O meu irmãozinho. E o seu irmãozinho? E alguém pegou o seu irmãozinho também? Não. Trindade, exatamente este é o relato dessa criança de 4 anos contando para a mãe como foi esse abuso que ela sofreu dentro dessa escola em Várzea Grande. Uma criança de 4 anos que relata os abusos ocorridos por esses colegas da sala e também, por segundo, falar que era comum frequentar o banheiro com crianças maiores, no caso de 10 anos de idade. Então, esse caso, como nós falamos, foi nos encaminhado através dos pais, até porque eles não conseguiram apoio dentro da unidade escolar e nós iremos acompanhar até porque virou caso de polícia.
A família fez o contato já com uma equipe da Polícia Civil, da própria Delegacia da Criança e Adolescente, para relatar o fato. E como você bem disse, o caso passa a ser investigado agora pela Polícia Civil. Deixar claro também que a própria Secretaria de Educação de Brasília também entrou no caso junto com o Conselho Tutelar. Atualizações teremos, Trindade. Com certeza amanhã nós iremos atualizar esse caso com novas informações desse absurdo que aconteceu aqui em Várzea Grande. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Arthur, pelas informações. Eu estou aqui na torcida, gente, para que tenha sido um caso isolado. Uma coisa de criança. Me deixa triste a reação da escola diante do fato. Me deixa. Porque quem abre um empreendimento para trabalhar com crianças precisa estar preparado para estas situações que podem ocorrer sem que exista negligência. É fato que isso é uma quantidade de crianças, as crianças vêm de lares diferentes, algumas enfrentando problemas, isso pode acontecer sem que exista negligência no cuidado. Mas é preciso ter acolhimento quando uma família leva a comunidade escolar uma suspeita. E o que nos assustou muito foi a maneira como a mãe nos contou nas entrevistas que ela foi tratada quando ela apresentou o problema. Nós sim disponibilizamos a nossa equipe para conversar com a comunidade escolar, com a diretora, com a dona, com os professores, mas eles não quiseram falar. Chamaram um advogado que, em vez de emitir uma nota, ameaça um processo. Não tem problema, não temos medo de processo, não. Tem uma equipe jurídica aqui pronta para trabalhar. E que desde que eu estou aqui tem trabalhado muito pouco. E quando trabalha, não perde. Então não adianta chegar tentando intimidar, nosso trabalho é esse. E nós tentamos, e a diretora teria dito ontem ao Arthur que não sabia de nada. Aí a mãe mandou um vídeo conversando com a diretora. A gente vai continuar na história, não tem jeito de sair dela. A denúncia é séria, você viu pelo vídeo que a menina conta tudo. Estava, inclusive, machucada. Então é preciso entender o que aconteceu com essa criança.